A polêmica tomou conta das redes sociais. Uma apresentadora, conhecida por seu forte posicionamento à esquerda, viu sua carreira virar de cabeça para baixo após comentários bombásticos sobre Nicolas Ferreira. Imagine a cena: repercussões fervilhando, apoiadores divididos e todo um público ansioso para entender o que realmente aconteceu. O que levou essa figura pública a fazer declarações tão explosivas? As palavras têm o poder de construir ou destruir, e neste caso, o impacto foi imediato. A demissão chocou muitos, mas será que alguém realmente estava surpreso? A política é um campo minado, onde cada passo pode ser o último, e essa apresentadora acabou pisando em solo instável. Mas, e quanto aos que a apoiam? Eles ficaram em silêncio ou se levantaram em defesa? A discussão se espalhou como fogo em palha seca, levantando questões sobre liberdade de expressão e os limites do discurso público. E você, o que pensa sobre isso? Estamos diante de um novo padrão para figuras públicas? Prepare-se, porque esse tema vai muito além do que se imagina. A luta ideológica se acirra a cada dia, e você não vai querer perder essa análise. Recentemente, a apresentadora se viu no centro de uma polêmica ao fazer comentários sobre o influenciador digital Nicolas Ferreira. Para muitos, suas palavras soaram como um ataque direto, enquanto outros as interpretaram como uma crítica válida. O contexto era uma discussão acalorada sobre questões sociais e políticas, onde a apresentadora, conhecida por sua postura firme, não hesitou em expressar suas opiniões. Essa ousadia, que sempre foi seu cartão de visita, acabou gerando uma onda de reações que ela certamente não esperava. Assim que as declarações foram ao ar, as redes sociais explodiram em um verdadeiro carnaval de opiniões. Enquanto alguns seguidores a apoiavam, muitos outros a criticavam ferozmente. A mídia, por sua vez, não perdeu tempo e começou a analisar cada palavra, cada gesto, de forma quase cirúrgica. A polarização que se formou em torno de suas declarações refletiu a divisão atual da sociedade, com opiniões extremas se chocando em um ambiente já carregado de tensões. A apresentadora, acostumada a lidar com críticas e elogios, talvez não tenha previsto a intensidade das reações. Algumas pessoas a chamaram de heroína, enquanto outras a rotularam como inadequada. Essa dualidade é típica do mundo contemporâneo, onde cada opinião pode se tornar uma arma de dois gumes. A pressão começou a aumentar, e a possibilidade de consequências mais sérias pairava no ar como uma nuvem pesada. Com o furor se espalhando, as emissoras de televisão e os patrocinadores começaram a se manifestar, avaliando os riscos de se associar a alguém que provocou tanta controvérsia. A pergunta que ficou no ar foi: até onde a liberdade de expressão pode ir antes que se torne um problema para a carreira de uma apresentadora? A linha entre a defesa de valores e a responsabilidade profissional parece ter se tornado ainda mais tênue. No meio desse turbilhão, a apresentadora teve que avaliar não apenas o que havia dito, mas também o impacto que isso teria em sua vida e carreira. O que começou como uma discussão sobre opiniões pessoais, rapidamente se transformou em um debate sobre as consequências que essas opiniões podem trazer, tanto para a pessoa que as expressa, quanto para a audiência que as recebe. A reação do público foi imediata e intensa. Nas redes sociais, as mensagens se multiplicavam a cada minuto, com usuários de diferentes perfis se posicionando a favor ou contra a apresentadora. É impressionante como, em questão de horas, um comentário pode gerar uma avalanche de apoio ou reprovação. Essa dinâmica exerce uma pressão significativa sobre figuras públicas, que frequentemente se veem na linha de frente de debates acalorados. Colegas de profissão também não ficaram em silêncio. Alguns se solidarizaram com a apresentadora, defendendo seu direito à liberdade de expressão, enquanto outros criticaram suas palavras, afirmando que elas não refletiam o papel responsável que um apresentador deve ter.
Essa divisão dentro da própria classe artística só aumentou a tensão, levando a discussões mais amplas sobre o que é aceitável no mundo da comunicação. A demissão da apresentadora, que se tornou uma realidade para muitos, trouxe à tona uma reflexão sobre a responsabilidade dos profissionais da mídia em tempos de cancelamento e cultura do politicamente correto. A indústria da televisão, que já enfrenta suas próprias crises, agora se vê obrigada a ponderar sobre a linha tênue entre a liberdade de expressão e a responsabilidade ética. Os telespectadores também começaram a se questionar: até que ponto devemos tolerar opiniões que não concordamos? Esse tipo de reflexão é vital, pois mostra que o público não é apenas um espectador passivo, mas um agente ativo nas dinâmicas da comunicação. O fato de que muitos se sentiram compelidos a expressar suas opiniões indica uma mudança no papel da audiência, que agora espera mais responsabilidade de quem aparece na tela. Além disso, as repercussões dessa situação podem influenciar futuras contratações e parcerias na indústria. As emissoras estão cada vez mais cautelosas, avaliando não só o talento, mas também a imagem pública de seus apresentadores. Estaria a apresentadora disposta a reavaliar sua abordagem? Ou essa experiência serviria para fortalecer ainda mais sua personalidade diante da câmera? As consequências da demissão da apresentadora são profundas e multifacetadas. Para começar, sua carreira, que até então parecia promissora, agora enfrenta um ponto de virada crítico. As portas que antes estavam abertas podem se fechar rapidamente, e ela terá que lidar com a realidade de que a percepção pública pode mudar drasticamente em questão de dias. Essa situação nos leva a refletir sobre o quanto uma única declaração pode afetar toda uma trajetória profissional. O impacto na imagem pública da apresentadora é igualmente significativo. Antes admirada por sua autenticidade, agora ela pode ser vista por alguns como uma figura polarizante. Essa transformação não é fácil de navegar, especialmente em um ambiente onde a opinião pública pode ser implacável. Será que ela conseguirá reconquistar a confiança de seus seguidores ou terá que reconstruir sua imagem do zero? Além disso, a experiência pode levar a uma reavaliação de suas estratégias de comunicação. O que antes era considerado uma abordagem direta e franca pode ser reinterpretado como insensibilidade ou falta de tato. Nesse cenário, a apresentadora pode se ver forçada a adaptar seu estilo, o que pode ser um desafio para alguém que sempre se destacou por sua franqueza. Por outro lado, essa situação também pode abrir novas oportunidades. Algumas figuras públicas, após enfrentarem controvérsias, conseguem se reinventar e conquistar um novo público. Essa possibilidade é real, mas exige um planejamento cuidadoso e uma abordagem reflexiva sobre suas crenças e valores. A apresentadora poderá usar essa experiência como um trampolim para um novo capítulo em sua carreira, ou será que a sombra da polêmica sempre a acompanhará? Por fim, a realidade é que o impacto da demissão vai muito além de questões profissionais. A apresentadora agora precisa lidar com um novo conjunto de desafios emocionais e psicológicos. A pressão da indústria, somada à repercussão pública, pode ser avassaladora. É um momento de introspecção e redescoberta, onde ela terá que decidir não apenas como se apresentar ao público, mas também como se vê a si mesma. A repercussão dos comentários da apresentadora sobre Nicolas Ferreira não se limitou apenas ao espaço das redes sociais. Os telespectadores, que antes admiravam a apresentadora por sua postura e carisma, agora estavam divididos. Muitos expressaram apoio, defendendo a liberdade de expressão e a coragem dela em abordar temas polêmicos. Outros, no entanto, se sentiram ofendidos e manifestaram sua indignação, questionando se a apresentadora realmente entendeu o impacto de suas palavras. Essa polarização gerou um verdadeiro debate sobre os limites do que se pode dizer na televisão. As reações na mídia também foram bastante intensas.
Jornais e portais de notícias não perderam tempo em analisar cada palavra dita pela apresentadora, gerando uma cobertura extensa que fez com que o assunto se tornasse trending topic. Especialistas em comunicação e ética na mídia foram chamados para comentar sobre a situação, oferecendo uma variedade de perspectivas sobre a responsabilidade dos comunicadores na era digital. Essa cobertura ajudou a moldar a opinião pública, além de elevar a discussão para um patamar mais profundo sobre a liberdade de expressão e suas consequências. Colegas de profissão também se manifestaram. Alguns saíram em defesa da apresentadora, destacando que, em tempos de cancelamento e críticas, é essencial ter liberdade para se expressar. Outros, por outro lado, preferiram manter distância, temendo que associar-se à polêmica pudesse prejudicar suas próprias carreiras. Essa divisão entre os profissionais da mídia refletiu a tensão crescente entre a liberdade de expressão e a responsabilidade social, um dilema que muitos na indústria estão enfrentando atualmente. A demissão da apresentadora não passou despercebida, gerando uma onda de solidariedade e críticas à emissora. Muitos telespectadores e fãs se mobilizaram nas redes sociais, criando hashtags em apoio a ela. Essa mobilização fez com que a audiência se sentisse parte da discussão, levando a uma análise mais profunda sobre como a mídia deve lidar com questões controversas. É interessante notar como essa situação despertou um senso de comunidade entre aqueles que se sentiram representados pela apresentadora e aqueles que a criticaram. Por fim, a demissão não apenas afetou a apresentadora, mas também levantou questões sobre as expectativas que o público tem em relação aos profissionais da mídia. Em um ambiente onde cada palavra pode ser analisada e reinterpretada, a pressão sobre os apresentadores para se comportarem de maneira politicamente correta se intensifica. Essa dinâmica reflete uma transformação na maneira como a indústria da televisão opera, com um público mais engajado e crítico, que espera responsabilidade e consciência social de seus comunicadores favoritos. A demissão da apresentadora, sem dúvida, trouxe à tona uma série de questionamentos sobre o futuro de sua carreira. Para muitos, ela era uma figura em ascensão na televisão, com um público fiel e um estilo único que a destacava. No entanto, essa reviravolta pode ter consequências duradouras. As oportunidades de trabalho em grandes emissoras podem se tornar escassas, uma vez que a imagem pública dela foi manchada por um episódio controverso. O mercado é, muitas vezes, implacável, e neste caso, a capacidade de se reinventar será crucial. Além disso, a percepção pública dela também pode sofrer danos significativos. A apresentadora, que uma vez era vista como uma voz autêntica, pode agora ser rotulada como polêmica. Isso pode dificultar sua aceitação em novos projetos, especialmente se estiverem alinhados a uma linha editorial que prioriza a neutralidade e a diplomacia. O desafio será recuperar essa imagem e reconquistar a confiança do público, algo que pode levar tempo e esforço. Nesse contexto, é interessante observar como a apresentadora irá reagir a essa adversidade. Muitas vezes, os profissionais que enfrentam crises em suas carreiras podem se reinventar, mudando seu foco ou seu estilo de apresentação. A capacidade de se adaptar e aprender com essas experiências pode determinar o sucesso futuro dela. Se ela encontrar uma forma de canalizar essa situação em um novo projeto ou conceito, pode até mesmo sair fortalecida. No entanto, o impacto da demissão vai além da carreira individual dela. Esse episódio também levanta questões sobre a natureza da mídia hoje em dia. A pressão para manter uma imagem pública impecável pode levar a um ambiente de trabalho tenso, onde os profissionais se sentem constantemente vigiados. Isso pode criar um efeito paralisante, onde a criatividade e a espontaneidade são sacrificadas em nome da segurança. Por último, a demissão da apresentadora pode servir como um alerta para outros profissionais da mídia. É um lembrete de que, em tempos de cancelamento e reações rápidas, cada palavra tem peso.
A responsabilidade de se comunicar de forma cuidadosa e consciente é maior do que nunca, e as consequências de não fazê-lo podem ser severas. Assim, o que começou como uma polêmica pode se transformar em uma oportunidade de reflexão para toda a indústria. Quando se fala sobre a demissão de uma apresentadora, as implicações para a sua carreira são profundas e multifacetadas. Primeiro, é necessário entender que a televisão é um ambiente altamente competitivo e muitas vezes implacável. A perda de um emprego pode não apenas significar a perda de uma fonte de renda, mas também o fechamento de portas que poderiam ter levado a novas oportunidades. Para a apresentadora em questão, esse episódio pode ser um divisor de águas, onde a reputação construída ao longo dos anos pode ser colocada à prova. Além disso, a imagem pública da apresentadora sofre um golpe considerável. A percepção que o público tem dela pode mudar drasticamente, dependendo de como ela lida com a situação. Uma resposta inapropriada ou um afastamento do público pode levar a uma espiral descendente em sua popularidade. Por outro lado, uma abordagem autêntica e reflexiva pode ajudar a restaurar a confiança e até mesmo fortalecer sua imagem, mostrando que ela é capaz de aprender com os erros. A mídia, por sua vez, tem um papel fundamental na formação dessa nova imagem. O tratamento que a apresentadora receberá nas redes sociais e nas plataformas tradicionais de notícias pode influenciar a forma como o público a vê. Um foco em uma narrativa negativa pode dificultar sua reintegração ao meio, enquanto uma abordagem mais compreensiva poderia abrir espaço para um retorno triunfante, caso ela decida voltar à televisão. As oportunidades futuras também são uma preocupação central. Muitas vezes, ex-apresentadores enfrentam dificuldades em conseguir novas vagas, especialmente em um cenário onde a responsabilidade social é cada vez mais exigida. Isso pode levar a uma reflexão sobre os valores que as emissoras desejam associar às suas marcas. Portanto, a maneira como a apresentadora é vista pelo público e pela indústria pode determinar se ela conseguirá se realocar em um novo projeto ou se será forçada a se afastar do cenário televisivo por um período prolongado. Por fim, essa experiência pode servir como uma lição não só para a apresentadora, mas também para outros profissionais do setor. O que se espera de um apresentador vai além da habilidade de entreter, envolve uma responsabilidade sobre as palavras e ações. Assim, essa demissão pode abrir espaço para discussões mais amplas sobre ética, responsabilidade e o papel dos comunicadores na sociedade moderna. E aí, pessoal? Agora que já discutimos os desdobramentos dessa demissão polêmica, vamos refletir um pouco mais sobre o impacto dessas declarações no cenário político atual. Como isso pode influenciar a imagem da esquerda nas redes sociais? E a repercussão disso nas próximas eleições? É inegável que comentários como os da apresentadora geram um burburinho que vai além da tela. Afinal, estamos falando de uma figura pública que, de repente, se vê no olho do furacão. Mas será que essa polêmica vai fortalecer ou enfraquecer os discursos da esquerda? E como os apoiadores e opositores de Nicolas Ferreira estão reagindo a tudo isso? Fica a pergunta: será que a liberdade de expressão tem limites? E até que ponto o cancelamento pode afetar a carreira de uma pessoa? Esses questionamentos são essenciais para entender o nosso contexto político. Enquanto você pensa sobre isso, não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo. Queremos saber a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, já sabe, curta, compartilhe e se inscreva no canal para não perder mais análises como essa. A conversa não para por aqui, hein? Vamos juntos explorar mais temas quentes da política.